paz do Senhor, pessoal! Sejam bem-vindos à penúltima aula do nosso curso sobre os reis de Israel. E como vocês podem ver pela nossa tela, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente e um pouquinho especial também. O objetivo dessa nossa penúltima aula é revisar uma parte do nosso conteúdo. Inicialmente, eu iria fazer um vídeo só, mas quando eu comecei a gravar, eu percebi que ficaria um vídeo gigantesco de mais de 2 horas, e para poder então facilitar a nossa compreensão, eu quebrei a nossa revisão em 2. Então, no dia de hoje, nós vamos começar então aquela retrospectiva lá da época da conquista de Canaã. Vamos então passar pela divisão do reino e vamos ver um pouco dos 2 reinos, tanto de Judá quanto de Israel, até o fim da família de Acabe. Mais uma vez, eu lembro que pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, anote suas dúvidas, retorne aos vídeos que você, por alguma razão, não conseguiu entender tão bem. E eu vou pedir também que você deixe aqui nos comentários qualquer dúvida ou comentário que você queira fazer, porque semana que vem, no nosso último vídeo do curso, eu vou então responder essas dúvidas e vou também comentar um pouco de vocês o panorama de todo o nosso curso. Então se prepare para a nossa revisão, preste atenção e se você quiser, você pode sempre retornar aos nossos vídeos para poder ter um pouco mais de detalhes. Como o tempo é curto, eu vou ter que passar um pouco por cima de alguns detalhes, de algumas questões, mas você pode, é claro, retornar. Quanto à nossa apostila, que eu já recebi muitos comentários pedindo, ela vai estar disponível então, talvez na semana que vem ou na outra semana. É bastante conteúdo para poder compilar. Então, vamos lá? Começamos a nossa revisão então, falando um pouquinho sobre o processo de conquista da terra de Canaã. Como vocês sabem, Canaã é a terra prometida aos judeus, ao povo de Israel. O povo vivia, então, num sistema de escravidão no Egito, quando o Senhor envia Moisés para libertá-los e levá-los à terra prometida. Moisés lidera o povo, então, numa peregrinação pelo deserto por mais ou menos 2 anos, até que eles chegam ao Rio Jordão e enviam 12 espias para olharem a terra. Desses 12 espias, apenas 2 voltam com uma opinião positiva, Josué e Calebe. Mas os outros 10 voltam, então, com opiniões negativas, trazendo medo no meio do povo. Infelizmente, o povo hebreu acredita nos 10 espias e começa a murmurar contra o Senhor. E como resultado, o Senhor decreta que toda aquela geração irá perecer no deserto, e apenas a próxima geração conquistará a terra prometida. Então, sob a liderança de Moisés ainda, o povo dá meia volta e fica rodando no deserto por um total de 38 anos, o que dá no final 40 anos de peregrinação. Toda aquela geração que saiu do Egito, os que eram maiores do que 20 e poucos anos, morrem, ficando apenas Josué e Calebe porque eles foram fiéis, e aquela nova geração então se levanta para conquistar a terra. Moisés morre, assim como Miriam e Arão, e Josué então assume a liderança. Se você quiser ler mais detalhes a respeito da conquista da terra, leia o livro de Josué. Mas por enquanto eu vou passar apenas um pouco por cima. Os eventos que você precisa lembrar com toda certeza são a travessia do Jordão, a conquista de Jericó. Importante também porque a conquista de Jericó é o momento onde nós encontramos Raabe. E Raabe será então parte da genealogia de Jesus. E nós temos então a conquista de várias outras cidades e outras regiões. Mas é importante destacar que a conquista da terra de Canaã não foi total, ela foi apenas parcial. Um erro que as pessoas costumam ter é achar que Josué conquistou a terra toda. Na verdade, não. O povo não tinha força o suficiente, nem número o suficiente para manter aquela terra. Eles poderiam até conquistar, mas na hora de manter a terra, eles ficariam muito fracos e suscetíveis a invasões estrangeiras e até mesmo aos predadores, os animais que viviam naquela região. Então o Senhor dá como missão para as próximas gerações continuar o processo de conquista da terra. E as regras são claras. Os povos que vivem naquela região devem ser eliminados, não deve haver mistura. Mas a gente já conhece a história, não é isso que o povo de Israel faz. É totalmente o contrário. O que vai acontecer é o seguinte: com a morte de Josué, nós temos o estabelecimento dos juízes. Os juízes, eles eram autoridades finais do povo, mas não se enganem, eles não eram reis. Eles não eram vistos como reis.
Eles governavam mais como literalmente juízes e também como autoridades militares. E é importante lembrar que nesse período era um caos total no povo de Israel, especialmente porque eles começaram a assimilar a cultura da região, inclusive as práticas religiosas. E nesse momento nós temos o ciclo vicioso do livro de Juízes. Basicamente, o povo começava a pecar, adotando hábitos de povos estrangeiros. O Senhor enviava então um outro povo para oprimi-los durante um certo período de tempo. Quando o clamor dos judeus chegava ao Senhor, ele levantava um líder, um juiz, que realizava uma campanha militar, libertava o povo, trazia o povo de volta à adoração e você tinha um período curto de paz enquanto aquele juiz vivia. Quando o juiz morria, voltava tudo de novo. Na Bíblia, esse período é descrito como um período em que cada um fazia de acordo com o que lhe convinha. Era um período de confusão. O que é muito importante destacar é que nesse período nós não temos uma unidade coesa. Então, nesse período, nós não estamos falando de um povo unido que se vê como parte de um reino. Nós estamos falando de um povo fragmentado, que não tem uma autoridade central, onde cada um faz de acordo com o que lhe é certo. E nesse período nós não temos um exército organizado, nós não temos um palácio, nós não temos uma capital bonita com grandes construções. Isso vai vir apenas depois com o processo do reinado de Saul, Davi e Salomão. Mas o que você precisa guardar desse período é que é um período inicial, dura bastante tempo e é um período de extrema fragmentação. E já começa aí o erro do povo. Ao invés do povo conquistar a terra, eliminar os povos estrangeiros e, é claro, não se assimilar, o povo vai fazer totalmente o contrário. Eles vão se assimilar aos povos vizinhos, eles não vão expulsar os povos da terra, não vão matá-los. E isso vai resultar, é claro, no pecado e vai resultar também na assimilação cultural de Israel, de outras culturas daquela região, de outros deuses, de religiões pagãs, que vão então permanecer por um longo período de tempo e ser um grande problema na história de Israel. Continuamos então a nossa história de Israel com a ascensão do primeiro rei, Saul. Então, o que acontece basicamente é que o período dos juízes chega ao fim com Samuel e o povo de Israel começa a pedir por um rei. Agora é importante destacar essa questão de como esse povo pediu pelo rei. Há indícios, e muitos indícios na Bíblia, de que o Senhor tinha intenções de levantar, então, uma monarquia em Israel. Inclusive, em Deuteronômio, nós temos instruções a respeito de como o futuro rei, que um dia viria sobre o povo, deveria agir. No entanto, o que o povo estava querendo não era exatamente um rei nos padrões de Deus. O Senhor queria trazer um rei que pudesse liderar o povo e levar o povo a adorá-lo, a viver uma aliança, um compromisso com Deus. Mas o que o povo de Israel estava querendo nessa época era um rei aos modelos dos povos que viviam ao redor deles. Um rei que liderasse o povo em campanhas militares, que expandisse a terra, que fizesse deles um grande reino sobre a terra. Então, quando o povo chega para pedir um rei a Samuel, o que eles querem é justamente isso, um rei poderoso, impactante, que tenha uma beleza física, que tenha essa veia para a guerra. E Samuel, é claro, reclama com o Senhor, mas o Senhor diz que vai dar para o povo exatamente aquilo que eles querem. E é isso que é Saul. Saul é exatamente o que o povo queria. Ele era um rei bonito, era um rei imponente, era um rei que tinha essa veia para a guerra e ele era exatamente o tipo de rei que o povo estava procurando. O que as pessoas geralmente não sabem, e eu acho importante lembrar, é que Saul chegou a governar por mais ou menos 35 anos, antes de Davi começar então a aparecer e começar a ameaçar o governo dele. Esses primeiros 35 anos de Saul foram anos um pouquinho difíceis de governo, mas o Senhor esteve com Saul dentro do possível, o ajudou a estabelecer esse reino basicamente do zero.
Como eu disse para vocês, no período de Juízes, o povo de Israel não era uma unidade coerente. A gente não está falando aqui de um povo que tinha um senso de unidade, que tinha um governo centralizado. Então Saul, ele chega com um grande desafio de unir aquelas tribos que são completamente diferentes e que passaram anos vivendo cada um à sua maneira. Tanto, e eu acho que é muito importante destacar isso, que Saul pertencia à tribo de Benjamim. E isso é importante porque a tribo de Benjamim, ela era uma tribo pequenininha. E a escolha de Saul era estratégica porque, vindo de uma tribo pequena, não haveria uma disputa a respeito de quem seria então o próximo rei, de qual tribo deveria vir o rei. Saul, ele começa a governar exatamente aos 30 anos de idade. E uma coisa interessante a respeito de Saul é que ele era muito alto e ele chamava bastante atenção. Inclusive, os homens altos de Israel batiam no ombro dele. Então, com a liderança espiritual, digamos assim, de Samuel, Saul vai ser então aceito como rei, vai ser proclamado como rei em Israel, e ele vai fazer isso através de conquistas militares. Importante lembrar que nesse período, no período de Saul e um pouco depois com Davi, você vai ter então uma ameaça vinda do mar, os filisteus. Os filisteus, eles vieram conquistando a terra na direção contrária do povo de Israel e eles tinham um método de saquear cidades que era muito efetivo, violento também. E eles serão então a grande ameaça, o grande inimigo que Israel terá por muitos anos. Durante o reinado de Saul, nós temos então 3 guerras contra os filisteus. A primeira guerra acontece logo no início do governo de Saul. A segunda guerra envolve Golias. A terceira guerra é a guerra onde Saul e Jonatas irão morrer. É importante lembrar que nesse período também o exército de Israel ele era fragmentado. E você também tinha uma falta de armas de ferro, porque não havia nem um ferreiro em Israel. Isso por causa dos filisteus. Só Saul e Jonatas tinham espadas. Então, lembrando do que eu falei nas nossas aulas anteriores, o trabalho de Saul é basicamente transformar esse povo fragmentado, sem unidade, sem coerência, numa coisa só. E isso foi, é claro, quebrar pedra. Foi um trabalho muito difícil e ele só vai ser definitivamente consolidado com Salomão. E olha que depois de Salomão nós ainda temos uma divisão. Então, Saul vai ter esses primeiros 35 anos de governo relativamente de sucesso. Você tem o filho dele, Jonatas, também liderando campanhas militares contra os filisteus e vencendo essas campanhas. No entanto, o coração de Saul estava no lugar errado. E a prova disso é que Saul vai ser rejeitado 2 vezes como rei no coração de Deus. A primeira vez vai acontecer então quando Samuel pede para que Saul espere por ele para oferecer sacrifício. Saul não vai esperar e como resultado ele será rejeitado no coração de Deus. E mais tarde, quando os israelitas vão em guerra contra os amalequitas, o Senhor dá ordem para que Saul mate o rei e tudo dos amalequitas, porque a vitória seria do povo de Israel. No entanto, Saul ele vai poupar a vida de Agag, que era o rei, e ele vai também poupar o melhor do rebanho. Então, por esses 2 atos, vai ficar bastante evidente que o coração de Saul já não estava no lugar certo, nunca esteve. E como resultado, o Senhor vai começar então a preparar um novo rei, de uma nova linhagem, que irá então assumir o trono. E esse rei a gente já conhece, é Davi. Após esses 35 anos iniciais de governo e depois de ser rejeitado 2 vezes pelo Senhor, Saul começa a declinar. E esse declínio ele é então acompanhado da ascensão de Davi, que vai ser então o grande rei que nós conhecemos. Então, Davi é ungido por Samuel naquela história que todo mundo conhece de
como Samuel chega, vê todos os irmãos de Davi, então por último chega Davi e ele é totalmente diferente do que Samuel esperava, mas ele tinha o coração de acordo com a vontade de Deus. É engraçado que Davi e Saul eram opostos completos, porque Saul ele tinha toda a aparência de um rei, mas o coração dele não estava no lugar certo. Davi não tinha a aparência esperada de um rei, mas ele tinha o coração no lugar certo. E é isso que vai fazer uma grande diferença na vida dele no futuro. Esse, inclusive, é um padrão que nós vamos ver nos futuros reis. Várias vezes nós vamos ver reis bons cometendo grandes erros. Mas porque esses reis tinham o coração no lugar certo, o Senhor vai perdoá-los e livrá-los então dos inimigos que vão aparecer contra Israel. Então o que acontece? Davi é ungido rei por Samuel e, eventualmente, ele acaba sendo chamado para tocar harpa para Saul, porque Saul estava sendo constantemente atormentado nesse momento e quando Davi tocava, Saul se acalmava. Temos então a segunda guerra contra os filisteus, onde nós temos o famoso momento onde Davi enfrenta Golias. E é interessante pensar nesse momento porque Davi ele era esse garoto que não tinha nenhuma aparência de ser um guerreiro, de ser um rei, mas ele vence então esse filisteu que tinha colocado medo em todo o exército de Israel. E como Saul havia prometido, ele ganha todas as honrarias pelo seu feito. Davi, ele fica muito famoso, começam a se cantar músicas a respeito de Davi. E ele começa a subir muito rápido. Davi se torna amigo íntimo de Jonatas, que era o filho de Saul. Os dois ficam muito próximos. Davi também se casa com a filha de Saul, Mical. Então, esse menino desconhecido, que é ungido rei, de repente está dentro da família de Saul, está sendo aclamado pelo povo. Ele é carismático, ele é bem visto, ele tem a simpatia das pessoas da família de Saul. E Saul começa a ficar paranoico. E não é à toa. Ele já sabia que tinha sido rejeitado como rei. Ele já sabia que os seus dias no poder estavam contados. Mas agora você tem esse menino que surge do nada e de repente começa a mudar todo o status quo. E Saul, ele começa então a tentar matar Davi. E ele tem uma raiva de Davi tão grande que por várias vezes, sem nenhum aviso, ele tenta então eliminar Davi. A ameaça fica tão grande que Saul manda Davi coordenar então uns exércitos, uma tropa de 1000 soldados para manter o mais longe possível dele. Só que vai chegar um ponto em que a raiva de Saul já não vai mais se conter e Davi vai perceber que já não dá mais para conviver com o sogro dele. E é nesse momento então que você vai ter a fuga de Davi, um pouco depois desse momento em que Davi chega então a esse ciclo íntimo de Saul. Conforme Davi crescia em Israel, ganhava fama e proeminência, Saul começa a se sentir extremamente ameaçado, e ele tinha razões para se sentir dessa forma. Davi havia sido ungido rei, ele tinha então a autorização espiritual, e Saul havia sido rejeitado 2 vezes como rei, isso pelas palavras do próprio Samuel. Com toda essa situação e todo esse perigo, Davi precisa fugir. E ele vai receber ajuda, então, do seu melhor amigo Jonatas e da esposa dele, Mical. É graças aos dois que Davi vai conseguir fugir de Saul e a primeira coisa que ele faz é procurar o sacerdote Aimeleque. De Aimeleque, ele vai para Aquis, o rei Aquis no caso, onde nós temos aquele episódio especial onde Davi se finge de louco para poder sobreviver. De Aquis, Davi vai para a caverna de Adulão, onde ele vai então se juntar a um grupo de mercenários que irão acompanhá-lo durante praticamente toda a sua vida. Davi ele tem muita experiência de liderança e isso vai fazer a maior diferença quando ele se tornar rei. E aí nós temos uma grande jornada por Moabe, pelo deserto de Zif, pelo deserto de Maom e pela região de En-Gedi ou En-Gedi. É interessante notar, eu não vou entrar aqui em detalhes porque nós temos muitas informações, mas é interessante notar que esse período da vida de Davi é um período onde Davi está passando por uma extrema dificuldade. Ele é traído várias vezes, por várias vezes ele fica à mercê de outras pessoas e ele precisa recorrer então aos seus últimos recursos para sobreviver.
É nesse período também que Davi vai se casar com várias mulheres para estabelecer aliança com outros povos, inclusive com Abigail, que é a mulher de Nabal. É interessante, outra coisa também que nós precisamos lembrar é que é justamente nessa fuga de Davi que ele vai poupar a vida de Saul 2 vezes. Isso vai mostrar que ainda que Davi tenha consciência de que ele será um rei, e ainda que Davi tenha consciência de que Saul está errado, ele respeita a autoridade de Saul como rei, e ele então não ousa levantar a sua mão contra Saul. Nesse período, nós vamos ter então a morte de Samuel, mais ou menos aí enquanto Davi está fugindo, mas tudo vai desaguar no que a gente chama da Terceira Guerra contra os filisteus, onde nós vamos ter a morte trágica de Saul e de Jonatas. E Davi vai ficar sabendo de tudo isso. Ele estava em outra região nesse momento, ele chegou a lutar com os filisteus por um determinado período de tempo, mas não nessa guerra. Como nós estávamos falando então, Davi está então em Hebrom, fugindo de Saul, quando ele recebe a notícia de que Saul e Jonatas morreram na Terceira Guerra contra os filisteus. Você já deve mais ou menos conhecer a história de como Saul morreu, mas ele se joga sobre a sua própria espada quando ele vê que a situação da batalha está complicada, e Davi então recebe essa notícia por meio de um oficial que chega inclusive a mentir, dizendo que foi o responsável por matar Saul, e esse oficial é imediatamente executado. Com a notícia triste da morte de Saul e Jonatas, inclusive Davi se lamenta muito pela morte dos dois, ele não se alegra com isso. Davi agora finalmente tem o seu caminho limpo, digamos assim, para poder se tornar o rei de Israel. No entanto, a família de Saul ainda é muito poderosa, ele ainda tem muitos filhos que estão no poder, e Davi então é ungido rei pela segunda vez, mas em Hebrom. E isso vai marcar um período inicial do governo de Davi, onde ele vai governar apenas sobre uma parte de Israel, enquanto as outras 10 tribos, as tribos geralmente associadas ao norte, vão ficar então ao lado da família de Saul. Então é muito importante lembrar que, embora uma boa parte do governo de Davi tenha sido em Jerusalém, uma parte inicial do seu governo foi então na região de Hebrom, sob as tribos de Judá e de Benjamim. Então, na nossa primeira parte, nossa primeira localização, em Hebrom, você tem então Davi sendo ungido rei, sendo considerado rei, mas há uma guerra civil em Israel, porque a outra parte de Israel está apoiando o filho de Saul, chamado Isbosete. Esse período inicial de guerra, de conflito, onde você tem 2 reis na prática, dura mais ou menos 7 anos e meio, e é durante esse período que você tem, então, um conflito muito grande entre as tribos. O que vai acontecer é que Isbosete, que é o filho de Saul, ele vai ser declarado rei por Abner, que era comandante do exército de Saul e era também primo de Saul. Na prática, a gente vê que quem governava e dava as ordens era Abner, e que Isbosete apenas servia como um fronte, digamos assim. Mas a rebelião de Abner e as intenções de Isbosete vão ser eventualmente frustradas. Abner vai passar para o lado de Davi, eventualmente vai ser morto por Joabe. Se você quiser ouvir um pouco mais dessa história, nós temos uma aula totalmente dedicada à história de Davi. E o que vai acontecer basicamente é que Davi vai reter a sua esposa Mical voltando para ele, e eventualmente Isbosete vai ser morto pelos seus próprios oficiais, o que vai fazer com que Davi possa então se tornar o rei de Israel inteira. E é aí que Davi muda sua capital para Jerusalém, agora como rei de todo Israel, onde ele vai reinar por um total de 33 anos. A escolha da capital, Jerusalém, foi muito estratégica, porque como ela era uma cidade que pertencia aos jebuseus, um povo estrangeiro, nenhuma tribo poderia dizer que aquela capital pertencia a ela. O que é interessante também é que Jerusalém tinha uma situação geográfica que lhe era favorável, especialmente com as chuvas que ajudavam a encher então os reservatórios. E nesse período inicial de Davi vai ser um período muito bom e um período de grandes conquistas. Nós temos o retorno da arca, lembrando a história, o retorno da arca ele vem em etapas. Você tem a tentativa inicial onde Uzá ele é fulminado ao tocar a arca, tem a arca ficando um pouco de tempo na casa de Obed-edom e depois retornando. Temos também os preparativos para a construção do templo. Depois que Davi se estabelece na capital, ele sente o desejo de construir um templo para o Senhor,
mas o Senhor declara que não será ele, mas seu filho, que um dia virá e construirá o templo. Então Davi faz algumas das preparações então para essa construção que eventualmente virá. Outro fato interessante que acontece também nessa época é que Davi ajuda o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E isso é um ato muito misericordioso de Davi, porque Mefibosete, ele ainda poderia, se ele tivesse a força ou a vontade, se declarar rei, ele poderia competir então com Davi pelo trono. Mas Davi demonstra misericórdia ao invés de tomar o ato que era comum nessa época de eliminar totalmente a família de Saul e matar Mefibosete. Ele vai então trazê-lo para perto dele, vai honrá-lo por causa da amizade que ele teve com o seu amigo Jonatas, que já está falecido. Então, é muito importante que você se lembre, o reinado de Davi foi em 2 etapas, primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém. E é também muito importante que você se lembre que nesse período ainda existia familiares de Saul, que estavam então contra Davi ou que tinham rivalidades com Davi. E isso vai ser muito importante mais para frente, durante a rebelião de Absalão, quando Davi vai, inclusive, ter alguns confrontos com a família de Saul. O governo de Davi começa a declinar, digamos assim, não em importância e em poder, mas naquela paz inicial, quando Davi comete então o famoso pecado com Batseba. E a história nós já estudamos. Batseba era a esposa de Urias, Urias era um dos valentes de Davi, e Davi acaba ficando no palácio durante o período de guerras, vê Batseba então tomando banho, se interessa por ela, manda chamá-la para o palácio. Ela fica grávida e apesar de todas as tentativas de Davi de a reunir com o seu marido, ele não consegue. E a decisão de Davi é mandar Urias para a frente de batalha para ser morto. O assassinato de Urias, ele é imediatamente condenado pelo Senhor. O pecado de Davi, tanto o pecado do adultério, tanto quanto o pecado do assassinato. E Batseba, então, que tem essa gravidez, começa então a ter sérios problemas. O filho de Davi com Batseba, ele morre nos primeiros dias de nascimento e a partir daí começa o juízo sobre a casa de Davi. A partir desse momento, a espada não se aparta mais da casa de Davi e começa uma série de tragédias que vão levar então a uma séria dor de cabeça para Davi. A primeira que acontece é então o caso de Tamar e Amnon. Tamar e Amnon eram meio-irmãos. E Amnon, ele se aproveita de uma mentira, na verdade, para poder abusar da sua meia-irmã e depois a rejeita. E isso, é claro, não tem consequências para Amnon. Davi, ele fica chateado, mas ele não toma medidas contra o filho mais velho dele. Absalão, que era irmão mesmo de Tamar, tanto de mãe quanto de pai, ele fica extremamente revoltado com a posição de Davi e ele então arma uma cilada para poder matar o seu irmão Amnon. E ele acaba então matando Amnon por vingança. Depois de matar o seu irmão Amnon, Absalão, então, ele sabe que Davi ficará furioso com ele, então ele foge e ele passa um bom período, alguns anos, vivendo em Gessur, ou Gessur, que era o reino do avô dele. Então você tem toda aquela história que nós já exploramos em que Joabe convence Davi a aceitar Absalão de volta, mas Absalão volta apenas para alguns anos depois organizar uma grande rebelião, onde ele quase toma o reino todo de Davi. Davi é obrigado a fugir, ele consegue recuperar o reino, mas Absalão morre de uma forma trágica, e isso dói muito o coração de Davi. E nós temos também uma outra tragédia, mas isso vai acontecer bem mais para frente, onde um outro filho de Davi, chamado Adonias, também será morto. Nesse caso, pelo seu próprio irmão Salomão. E o que nós podemos tirar dessa parte mais conturbada do governo de Davi, e você pode dizer é uma parte bastante conturbada da história,
é que a partir daí você tem uma série de conflitos, guerras, situações, rebeliões que vão basicamente fazer com que Davi esteja constantemente cercado de inimigos. Mesmo após o retorno a Jerusalém, quando a rebelião de Absalão ela é então finalmente abafada, Davi também lida com muitas rivalidades que se levantam, a rebelião de Seba, uma fome que dura 3 anos por conta de um pecado cometido pela família de Saul e uma última guerra contra os filisteus. Os anos finais de Davi vão ser anos onde ele vai basicamente governar já muito velho. Ele vai dar alguns conselhos, então, preparar a construção do templo que será feita pelo seu filho. E é claro, como eu contei em relação à história de Adonias, quando Davi já era bem idoso, Adonias, que foi um dos seus filhos mais novos, que nasceu provavelmente depois da rebelião, ele decide se declarar rei por conta própria. E ele então reúne um grupo então de pessoas, se declara o rei sem pedir autorização para Davi, e a Bíblia fala que Adonias ele era uma pessoa meio mimada. Quando Batseba e Natã ficam sabendo então que Adonias se declarou rei, eles correm para Davi e fazem então uma defesa de Salomão. E o que acontece basicamente é que Salomão então é declarado rei por parte de Davi, e quando Adonias fica sabendo, ele então abre mão das suas pretensões ao reinado. Só que mais para frente, Adonias vai ter problemas com seu irmão Salomão, quando Salomão já for rei, e Adonias vai ser então eventualmente morto, o que completa então a saga trágica da família de Davi. Se você for contar, nós temos 1, 2, 3, 4 filhos que são mortos de uma forma trágica, além, é claro, de toda a dor de cabeça de Davi nesse período em que ele teve que enfrentar, fugindo com a sua família e fugindo também de um possível golpe. Após declarar Salomão como seu herdeiro, Davi, ele dá os seus últimos conselhos, ele deixa tudo encaminhado para a construção do templo, inclusive com as plantas, com o material, com as instruções, e ele dá alguns conselhos importantes para Davi, para Salomão, né? Inclusive em relação a Joabe, que era o comandante dos exércitos de Davi, e era um homem de confiança, porém muito complicado. Davi vai morrer com 70 anos de idade, vai ser sepultado em Jerusalém, e quem vai assumir no lugar dele é o seu filho Salomão. Se eu pudesse resumir o governo de Davi, eu diria que Saul ele quebrou a pedra e Davi, no caso, veio para poder justamente fazer de Israel um reino grande. Ele conquistou muitos territórios em batalha, ele escolheu uma capital, ele basicamente deu um perfil para aquele povo e chegaria, no caso a Salomão, a missão de consolidar o que foi feito pelo seu pai. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, assume então o governo de Israel. O reinado de Salomão pode ser dividido em 2 partes. A primeira eu posso chamar de o bom começo, e foi justamente esse período inicial onde Salomão vai então seguir as instruções do seu pai Davi. Salomão vai reinar um total de 40 anos em Israel, e durante o seu reino você pode dizer que Israel alcançou o apogeu. Foi um período de grandes construções, foi um período também em que governantes estrangeiros visitavam constantemente Israel. Você tem então a beleza do templo assim que ele foi construído, dos palácios de Salomão. Foi um período de bastante prosperidade e relativa paz. Não houveram muitas guerras. Davi enfrentou muitas guerras, Salomão nem tanto. Salomão, ele basicamente atuava através da diplomacia. E essa diplomacia era feita, na maior parte do tempo, com casamentos, mas também com comércio e acordos. E também nas obras públicas. Salomão ele foi basicamente responsável por dar uma nova face para Israel, inclusive dando para Jerusalém uma característica mais de capital mesmo, com grandes construções. Salomão ele vai, é claro, no seu governo
realizar alguns feitos interessantes. O primeiro é a centralização do poder. Então, o que Salomão vai fazer é dividir o reino em 12 distritos administrativos. Ele vai colocar, então, um administrador distrital em cada um deles e ele vai organizar o que a gente pode chamar de corvéia, uma espécie de trabalho forçado. Como esse trabalho funcionava, se eram os próprios israelitas que faziam esse trabalho ou estrangeiros, não há um consenso, mas o que se sabe é que você tinha a cobrança também de impostos e isso ajudou nas grandes construções que Salomão faria. Então, Salomão passa mais ou menos 20 anos realizando essas construções, o que você pode incluir, então, o templo, o famoso Templo de Salomão, pode incluir também os seus 3 palácios, que um para a esposa dele, filha do faraó, um para ele, um para a administração do governo de Israel, e também o aterro, que às vezes é chamado de Milo. E essas construções, então, de Salomão, elas vão tomar uma boa parte aqui dos seus primeiros anos de governo e vão terminar, então, com a consagração do templo e o início, então, de um período de grande prestígio. Salomão é conhecido geralmente por conta da sua questão envolvendo a sabedoria, quando ele pede ao Senhor sabedoria e recebe não só a promessa de ser muito sábio, como também de ser muito próspero. Salomão também é bastante conhecido pra gente por causa dos seus casamentos. E, como eu falei ainda há pouco para vocês, Salomão fazia sua política, suas relações exteriores através de casamentos. Ele chegou a ter, no seu período de maior prestígio, 700 princesas e 300 concubinas como esposa. E o que é interessante é que logo após esse período inicial de construções, Salomão vai desfrutar de mais ou menos 17 anos de prestígio. Nesse período nós vamos ter uma boa relação com os fenícios, especificamente com Tiro, e vamos também ter a construção de uma frota de navios mercantes e a visita da rainha de Sabá. Nesse período, então, Israel vai ficar bastante conhecida na região e vai ter uma grande prosperidade financeira. O período inicial do governo de Salomão vai ser, então, sucedido por um período de declínio. E esse declínio ele vai ser causado por causa dos casamentos de Salomão. Então, Salomão realizou muitos casamentos por questões políticas e uma grande parte das suas esposas eram, então, de reinos estrangeiros. Por causa dessa influência, Salomão ele vai começar a construir altares para deuses estrangeiros. Ele vai seguir Astarote, vai seguir Moloque e vai seguir também Camus, que era uma divindade de Moabe. Por causa disso, Salomão começará a enfrentar, então, alguns adversários. Até então, o governo de Salomão tinha sido basicamente pacífico, mas no finalzinho do seu governo ele vai, então, ter sérios problemas com algumas pessoas de outros reinos, inclusive com Rezon, da Síria, e um dos seus oficiais, também chamado Jeroboão. Por causa do pecado de Salomão, o Senhor promete, então, que o reino de Israel será dividido. O reino só não será tirado da dinastia, da linhagem de Davi, por causa da promessa que o Senhor tinha feito, mas metade do reino ficará, então, sobre as mãos de outro. E é nesse momento que Jeroboão, que era um dos oficiais de Salomão, vai, então, receber uma profecia de que ele governará sobre 10 das 12 tribos de Israel. Quando Salomão fica sabendo, então, da profecia envolvendo Jeroboão, ele vai tentar matá-lo, mas Jeroboão vai fugir para o Egito, onde ele vai encontrar abrigo durante esse período final de tempo da vida de Salomão. Bem, Salomão irá então viver os seus últimos anos não tão pacíficos como o resto do seu governo e vai eventualmente morrer com 58 anos de idade. Com a sua morte, Salomão, então, ele finaliza esse período de apogeu e ele passa, então, o governo ao seu filho Roboão. E a partir daí nós temos o que nós conhecemos como o reino dividido. Então, Salomão morre e nós temos, então, o último governo com Israel completamente unido. Com a morte de Salomão, o governo passa para o seu filho, Roboão.
Mas Israel, no período pós-Salomão, não era a mesma Israel que Salomão recebeu do seu pai, Davi. Em primeiro lugar, você tinha um descontentamento muito grande por parte da população por causa dos impostos pesados que Salomão impôs e também por causa do trabalho forçado que ele fez para poder, então, permitir as construções em toda a capital. Então, o templo, o palácio, o aterro, todas as construções e fortificações de Salomão foram feitas a custas do povo. E, é claro, isso não foi algo muito positivo. Além disso, você tinha muitas rivalidades entre as tribos. Essas rivalidades sempre existiram, mas elas ficaram mais acentuadas nesse período. Israel estava incrivelmente endividada por causa da compra de muitos materiais na época de Salomão, e você tinha também a ameaça que Jeroboão representava. Jeroboão, o oficial de Salomão, que recebeu aquela profecia de que ele seria rei, ele fugiu para o Egito e ainda existia uma ameaça de que ele pudesse retornar. Por essas questões, o governo de Roboão ele começou muito mais frágil do que o governo de Salomão e o governo de Davi. Roboão ele estava enfrentando uma pressão interna e uma pressão externa muito maior do que os seus antepassados. E o governo dele já começou, então, caminhando sobre o gelo. Qualquer movimento errado poderia resultar na sua queda e, como nós conhecemos a história, acabou resultando. Roboão, então, vai receber logo de início um pedido do povo para que ele alivie a carga que Salomão colocou. Ele vai, então, consultar alguns dos seus conselheiros, a gente conhece a história, e ele vai acabar tomando a decisão errada de aumentar a carga sobre o povo e não atender ao que eles pediam. Isso revelava, de certa forma, uma falta de carisma, eu diria, numa expressão bem chula, digamos assim, um gingado para governar. E vai acabar que o reino será dividido. E nós conhecemos mais ou menos a divisão. No sul nós temos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As duas vão ficar então sob o governo da casa de Davi. E ao norte nós temos as outras 10 tribos que vão inicialmente ficar sob o governo de Jeroboão, mas que vão ter outros reis de outras linhagens com o passar dos anos. É interessante que essa divisão, então, ela foi provocada, digamos assim, pelo erro de Salomão, o pecado de Salomão. E o Senhor, então, já tinha prometido que o reino seria dividido. A partir de agora, nós vamos acompanhar a história tanto de Judá quanto de Israel de forma separada. E vamos acompanhar como esses dois governos, então, se desenvolveram a partir daí. Se você quiser mais detalhes a respeito desse processo da divisão do reino, não se esqueça de checar, então, o nosso vídeo, a nossa aula especial sobre esse processo de divisão. Começamos, então, vendo um pouco do Reino do Norte, que nós também chamamos de o Reino de Israel. O Reino do Norte ele era composto, então, por 10 das tribos originais. Dentre elas, nós encontramos Simeão, Ruben, Gade, Efraim, Issacar, Naftali, Manassés, Asser, Zebulon e Dan. E a partir de agora eu vou apresentar para vocês a história dos reis de uma forma bem mais resumida. Não daria para fazer aquela linha do tempo que nós fizemos ao longo das nossas aulas, mas só para vocês darem uma relembrada de alguns dos reis, do que eles fizeram. Então nós começamos com a linhagem de Jeroboão. E Jeroboão, ele era então aquele oficial de Salomão, que recebe então uma profecia de que ele se tornará rei. Quando Salomão descobre que Jeroboão então ele vai se tornar rei de 10 das tribos de Israel, ele tenta matá-lo, mas Jeroboão foge para o Egito, onde ele acaba recebendo uma ajuda do faraó. Quando Roboão, o filho de Salomão, ele tem problemas com as tribos de Israel, Jeroboão retorna e acaba sendo colocado no poder com a influência do faraó. E ele vai então para o norte liderar as outras 10 tribos de Israel. Então, o que acontece? Jeroboão ele vai reinar por um total de 22 anos, o que é considerando bastante tempo comparado aos reis que virão depois dele.
E seguindo uma tradição, digamos assim, que nós vamos ver daqui para frente, ele vai ser um rei mau. Na verdade, uma boa parte dos reis de Israel vão ser reis ruins. Você vai ter uma ou outra incidência de um rei que vai ter um desempenho melhor, mas no final das contas eles sempre vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então, o que você precisa saber sobre Jeroboão? Jeroboão, ele foi basicamente o responsável por levar o povo de Israel, o povo das tribos do norte, a pecarem contra o Senhor. E a razão disso era porque ele tinha um medo terrível da linhagem de Davi. A razão era bem óbvia, ele era um ninguém, ele era uma pessoa que não tinha nenhuma precedência, ele não tinha nenhuma linhagem. E ele estava competindo contra o filho de Salomão, o neto de Davi. Então, ele já imaginava que ele teria um grande risco de ter o seu reino tomado. Então, um grande legado que Jeroboão I vai dar para o reino de Israel é então a criação então de deuses mais ou menos no formato de bezerros de ouro e o início do culto a deuses pagãos em Betel e em outras cidades do norte. O objetivo dele era evitar então que o povo precisasse ir até Jerusalém ao templo para poder adorar a Deus e dessa forma quebrar a influência que a linhagem de Davi ainda tinha sobre aquele povo. É interessante que ele também constrói altares, inclusive na construção de um dos seus altares você tem um profeta que profetiza que um dia virá um da linhagem de Davi que destruirá aquele altar, esse vai ser Josias. E como resultado da corrupção de Jeroboão, primeiro o filho dele, chamado Abias, ele vai então morrer. E é interessante porque Abias ele era o melhor da família de Jeroboão. Inclusive, o Senhor decreta como juízo sobre a vida de Jeroboão que toda a família deles, do sexo masculino, serão mortos. Mas o filho dele, Abias, morre antes disso, porque, segundo a palavra de Deus, ele foi o único da família onde foi encontrado alguma coisa boa. E Jeroboão, então, vai governar por 22 anos. Ele vai chegar a pegar o governo inteiro de Roboão e uma parte do governo do filho de Roboão chamado Abias. Os nomes são iguais, não estranhem isso. Agora vamos falar um pouco de Nadab. Nadab, ele era então filho de Jeroboão. Ele vai governar durante um certo período de tempo ao lado do pai dele. E ele vai, como já sabemos, continuar as práticas erradas do seu pai. Continuando os cultos pagãos, misturando a adoração ao Senhor com a adoração de deuses estrangeiros. A Bíblia não chega a dizer exatamente em detalhes como Jeroboão morreu, mas ela diz que Jeroboão foi ferido pelo Senhor. O que vai acontecer é que Nadab vai governar por apenas 2 anos, e então ele vai ser assassinado por Baasa. E justamente quando os exércitos de Israel estavam reunidos cercando uma cidade filisteia. Com a morte de Nadab, que era o filho de Jeroboão, você tem então a ascensão de uma nova linhagem, a linhagem de Baasa. E você vai perceber que isso é uma tendência muito grande nos reinos de Israel. Enquanto no reino de Judá você vai ter a linhagem de Davi como uma constante, com exceção do período em que Atalia sobe ao poder, no reino de Israel, no norte, você vai ter várias linhagens, várias dinastias, porque cada um que chegava ao poder se estabelecia, matava a família do rei anterior e estabelecia sua família como então a nova família real. Baasa, ele vai governar por um pouco mais de tempo, nesse caso por 24 anos, um pouco mais do que Jeroboão. E Baasa, ele vai ter muitos conflitos com Judá, e é por isso que você tem que lembrar bastante dele. Lembrando que até esse período aqui, a capital de Israel ficava mudando sempre que um rei novo chegava. É só com Onri, aqui embaixo, que nós vamos ter Samaria estabelecida como a capital. Então, o que acontece? A primeira coisa que Baasa faz quando ele chega ao poder é garantir que ninguém da família de Jeroboão poderá colocá-lo em risco. Então, ele vai basicamente matar toda a linhagem de Jeroboão, os homens do sexo masculino, e como era a prática da época, eles não serão enterrados. Era uma forma de dar um final indigno para essas pessoas. Baasa vai ter muitas guerras
contra o rei de Judá chamado Asa. Eu vou falar um pouco mais dele para frente, a gente conhece um pouquinho mais de Asa. Os nomes são parecidos, não se confunda, mas Baasa e Asa vão entrar em constante conflito ao longo dos seus governos. E Asa vai derrotar Israel, então, com a ajuda dos sírios. O que vai acontecer basicamente é que Baasa ele vai continuar nos caminhos maus, então ele não vai mudar as suas tendências, e por conta disso o Senhor também promete que a família de Baasa terá o mesmo destino que a família de Jeroboão. E o que acontece é que, eventualmente, Baasa morre, ele é sepultado em Tirza, que era a capital nessa época, e o filho dele, chamado Elá, vai ser o seu sucessor. Elá, ele vai governar por muito pouco tempo, apenas 2 anos. Já dá para perceber que existe uma tendência de governos curtos. E o que vai acontecer é que Elá, ele vai continuar as práticas então ruins do seu pai, até ser assassinado por um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus cavalos de guerra. Esse homem se chamava Zinri. E guarde esse nome, ele é importante mais para frente. Zinri, ele vai então governar por míseros 7 dias, mas são 7 dias caóticos. Zinri vai fazer a mesma coisa que Baasa fez com a família de Jeroboão. Ele vai aniquilar toda a linhagem, todos os homens da família de Baasa, para poder garantir que ele ficaria no poder por mais tempo. No entanto, para o azar dele, se eu posso dizer assim, uma boa parte do exército apoiava um outro candidato ao trono. E esse candidato era ninguém mais, ninguém menos do que Onri, o pai de Acabe. Então, o que vai acontecer? Zinri vai se isolar no palácio real em Tirza e ele vai então perceber que estão todos contra ele. Tendo governado apenas por 7 dias, ele percebe que não tem jeito e ele se tranca no palácio e coloca fogo. Ele vai então morrer nesse incêndio e quem vai assumir no lugar dele é Onri. Interessante que quando Onri assume o governo, começando então a linhagem de Onri, que nós também podemos chamar de a linhagem da família de Acabe, poucas pessoas se lembram disso. Você tem, no início do governo de Onri, você tem uma disputa entre ele e um outro governante chamado Tibni. Mas quando Tibni morre, Onri então vai assumir o governo permanentemente. E Onri, ele é um rei do qual a Bíblia fala pouco. Mas, historicamente falando, existem artefatos históricos que apontam que ele foi um rei bom em termos humanos, políticos. Mas a Bíblia afirma que, espiritualmente falando, ele foi um rei mau, porque ele prosseguiu nas práticas de Jeroboão. Inclusive, uma tendência que você vai perceber é que sempre que o Senhor quiser falar lá no Reino do Norte de Israel, que o rei cometeu um pecado ou um erro, ele geralmente vai se referir aos pecados de Jeroboão. Então, os pecados de Jeroboão, primeiro, como o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, sempre são referidos como parte do juízo. Onri, ele vai ser o responsável por estabelecer Samaria como a capital do reino de Israel. E ele vai transformar Israel numa potência naquela época. Ele vai basicamente unificar aquele povo, dar uma certa coerência para aquele povo e construir um bom palácio em Samaria, que ficaria sendo então o palácio principal. Havia também um outro palácio na cidade de Jezreel, que era o Palácio de Inverno. Essa cidade, que ficava no vale de Jezreel, ela vai ser muito importante mais para frente, quando chegar a hora do juízo da família de Acabe. A Bíblia também não fala com detalhes como Onri morreu, mas quando ele morre, ele passa então o governo para o seu filho, Acabe. E aqui começa um período bastante conhecido da história do reino de Israel. Enquanto Jeroboão I começava a governar lá no norte, no reino de Israel, Roboão, o filho de Salomão, retorna para Jerusalém para comandar o que agora é conhecido como Judá. E Judá são só 2 tribos, nesse caso a tribo de Judá e de Benjamim. O que acontece é que logo no início, quando Roboão retorna, a primeira coisa que ele quer fazer é organizar uma guerra, uma campanha militar para tomar de volta a parte do reino que se separou.
No entanto, o Senhor adverte Roboão a não lutar contra Israel, porque a divisão do reino foi parte de um juízo que já estava para vir. E Roboão foi sábio nesse ponto, e ele acatou e não entrou em guerra contra Jeroboão I, pelo menos de início. Outra coisa interessante que nós precisamos levar em conta, a respeito não só do reinado de Roboão, mas dos reis que virão depois dele, é que enquanto no norte você tinha constantes reis maus, no sul você tinha uma variação. Então, às vezes, você tinha reis muito ruins, como você teve Manassés, e às vezes você tinha reis muito bons, como você teve Asa, Ezequias, Josias, mas você também tinha reis que eram meio termo, como é o caso de Roboão. E quando eu me refiro a meio termo, eu quero apenas dizer que o rei fez algumas coisas certas, mas no fundo, o coração dele não estava naquilo. É importante a gente definir por quê. Nós vamos ver ao longo da história que mesmo reis muito bons cometeram grandes pecados. E já entramos em detalhes a respeito disso nas nossas aulas, você com certeza deve ter notado. Mas a grande diferença é que os reis muito bons, quando erravam, geralmente se arrependiam logo de frente, ou eram erros muito pontuais. Já os reis que já não eram tão bons cometiam um erro atrás do outro, e você geralmente não tinha um processo de arrependimento. Então Roboão inicialmente vai ter um período muito bom, e até que o reinado dele vai decolar um pouquinho. Com todas as medidas de Jeroboão para basicamente cortar a ligação do povo do norte com Jerusalém e com o templo, muitos dos sacerdotes e das famílias de levitas do norte vão migrar para o sul para poderem então servir ao Senhor no reino de Judá. E você também tem Roboão criando algumas fortificações, ajeitando mais ou menos a questão da segurança do reino de Judá, e ele vai constituir família. Como era costume na época, Roboão vai ter várias esposas, mas a Bíblia diz, isso é bastante interessante, que Roboão ele foi muito sábio na administração dos seus muitos filhos. Ele cuidou para que não houvesse uma disputa entre os filhos, e ele separou desde o início o seu filho Abias para ser o seu sucessor. Só que o bom reinado de Roboão durou muito pouco, porque conforme o tempo passou, ele então abriu mão daquela fidelidade que ele tinha de início e a partir daí ele declinou. Então o que vai acontecer? Nesse período, o povo vai começar a se corromper espiritualmente, adotar práticas religiosas dos povos vizinhos. E nesse momento você também tem a invasão do faraó Sisaque, que era rei do Egito. Interessante que Sisaque foi o mesmo que apoiou a chegada de Jeroboão I ao poder em Israel. E uma coisa muito, muito interessante é que quando Sisaque vai então invadir, atacar Jerusalém, ele leva embora os tesouros do templo e ele leva também os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então o templo já existia há pouquíssimo tempo e já estava sendo saqueado. E Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los. O que vai acontecer basicamente é que Roboão ele vai se humilhar a respeito dos seus erros e o Senhor vai poupá-lo, porque ainda havia alguma coisa boa em Judá. E essa era a grande diferença de Judá e do Reino do Norte. Se você estivesse perguntando por que o Reino do Norte não retornou, nunca teve um retorno à sua terra e o Reino do Sul retornou. Porque o Reino do Norte ele teve um histórico bem ruim. No Reino de Judá você ainda tinha muitas coisas boas, mas no Reino do Norte nem tanto. O que vai acontecer é que Roboão vai estar em constante guerra com Jeroboão I de Israel. E eventualmente ele vai morrer aos 57 anos de idade, passando seu reinado então para o seu filho Abias. Nesse período, Jeroboão I de Israel ainda governava. Abias, o filho de Roboão, vai inclusive ter alguns contatos de guerra contra Jeroboão. Abias, ele vai, infelizmente, seguir o caminho errado. E ele vai entrar em guerra, como eu já falei, com Jeroboão. Ele só vai derrotar Jeroboão por causa da intervenção do Senhor. E ele vai tomar algumas cidades, incluindo Betel. Abias vai ter muitas mulheres, como já dizia, e ele vai cometer os mesmos pecados de Roboão, porque o seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor. Mas por amor da linhagem de Davi, por amor à história que Davi tinha perante o Senhor vai poupar o reinado e vai então fazer prosperar em certa medida o reinado de Abias.
Abias vai reinar apenas 2 anos, vai morrer aos 38 anos de idade e vai passar o governo para o seu filho Asa. E Asa é um rei que a gente conhece um pouquinho mais. Pois bem, Asa, ele é conhecido especificamente pelas suas reformas religiosas. Então vamos lembrar como é que estava a situação espiritual até esse momento. Salomão, ele tinha então se corrompido graças às suas muitas esposas, e ele acabou adorando deuses estrangeiros e construindo então altares a esses deuses estrangeiros. Roboão, ele também não fez muita coisa melhor. Apesar dele não chegar a promover a idolatria como Jeroboão I fez em Israel, ele também não controlou muito. Abias, por sua vez, também não fez um bom trabalho, ele continuou nos caminhos de pecado. Então, quando Asa chega ao poder, você tem aí 3 reinados onde muitos aspectos da adoração foram negligenciados. É importante você lembrar disso porque de vez em quando você vai ver um rei, geralmente um rei bom, fazendo grandes reformas religiosas. E por que eles faziam isso? Porque geralmente eles eram precedidos de governos onde a adoração foi de alguma forma negligenciada, como é o caso de Josias, de Ezequias, e é o caso de Asa. Asa, ele começa então a reinar e ele vai reinar um total de 41 anos, o que é muito tempo. Ele vai inclusive encontrar vários dos reis lá do norte. E o que é interessante a respeito de Asa é que o reinado dele vai começar com 10 anos de paz. 10 anos onde ele vai desfrutar então de paz nas suas fronteiras. Isso vai permitir com que Asa possa se dedicar com tranquilidade às reformas religiosas e possa também fazer outras reformas em termos de fortificação e de movimentação dos seus exércitos. As reformas de Asa vão ser basicamente aquelas que a gente conhece, retirada de deuses estrangeiros e renovação da aliança. É interessante pensar que o papel do rei, pelo menos o papel do rei na Bíblia, de acordo com a concepção que o Senhor trazia, era como um líder religioso. E agora é um pouquinho complicado falar sobre união do Estado e da igreja, porque a gente tem muito a visão que nós acabamos herdando da Europa, da questão envolvendo a igreja católica. Nessa época era um pouco diferente. O que basicamente acontecia era que o rei em Israel não era simplesmente ou não devia ser simplesmente uma autoridade política. Ele devia ser também uma espécie de autoridade espiritual. E não que o rei deveria se intrometer no sacerdócio. Nós vamos ver mais para frente que quando Uzias tentou se intrometer no serviço sacerdotal, ele foi imediatamente punido pelo Senhor. Mas cabia ao rei, como governante, levar o povo a adorar a Deus. Tanto é que sempre que havia uma renovação da aliança, era o rei que realizava essa renovação, acompanhado, é claro, dos sacerdotes e dos levitas. Então, Asa vai liderar essas reformas, ele vai se colocar diante do povo, ele vai levar o povo a adorar novamente ao Senhor. E durante o governo de Asa, nós temos um evento interessante que é uma guerra com os etíopes, liderados por um homem chamado Zerá. E nesse evento, Asa vai buscar a ajuda do Senhor e vai ter uma vitória incrível, que vai resultar inclusive em muitas cidades sendo saqueadas pelos israelitas. E o Senhor vai, é claro, trazer profetas para dizerem palavras, de incentivo a Asa pelo que ele fez por ter buscado ao Senhor. Asa, ele vai realizar muitas reformas no território de Benjamim e de Judá. Ele vai também trazer para o templo do Senhor a prata, o ouro, os utensílios, que geralmente eram a primeira coisa que iam embora quando um rei ruim entrava no poder, porque eram tesouros. Ele, inclusive, vai depor a sua avó da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um poste sagrado. E Asa, como eu falei lá quando a gente estava falando dos reis de Israel, Asa vai entrar em constante guerra com Baasa, o rei de Israel. E ele vai derrotá-lo com a ajuda dos sírios, especificamente de Ben-Hadad I. E aí que está o grande X da questão. Asa, ele vai ter tido uma posição muito boa ao buscar o Senhor para derrotar os etíopes. Mas quando chega a hora de lutar contra Baasa, o rei de Israel, ele vai procurar a ajuda dos sírios. E isso, é claro, vai ser reprovado pelo Senhor. Por que ele não confiou no Senhor dessa vez?
O resultado disso é que um profeta chamado profeta Hanani vai trazer uma mensagem do Senhor de reprovação. E a Bíblia diz que Asa fica muito revoltado com o profeta, manda prendê-lo e ele chega a oprimir brutalmente alguns do povo. Mais ou menos no final do seu governo, Asa vai dividir então o trono com o seu filho Josafá, e ele vai ter eventualmente uma doença nos pés, que a Bíblia não chega a dizer exatamente o que é, mas ele procura apenas a medicina da época, ele não procura o Senhor. E nessa época a medicina era muito diferente da de hoje, provavelmente estava mais associada a rituais mágicos, a coisas mais esotéricas e muito menos a remédios. E por conta disso, Asa vai morrer aos 56 anos de idade e ele vai então passar o seu trono para o seu filho Josafá. Apesar dos seus erros, ele é considerado um rei bom. Então, como nós estávamos falando, com então a morte de Onri, o filho dele, chamado Acabe, assume o poder. Nós conhecemos bastante a história de Acabe, é um dos períodos da Bíblia onde do qual nós falamos bastante. Poucas pessoas sabem que a linhagem da família de Acabe começou com Onri, mas é a partir daí que nós temos alguns eventos muito importantes na história bíblica e que vale muito a pena nós lembrarmos. Lembrando que esse é apenas um resumo. Se você quiser entrar em detalhes a respeito dos governos, retorne para as nossas aulas, onde eu falo com um pouco mais de detalhes a respeito de cada um desses eventos. Então, o que nós precisamos saber sobre o governo de Acabe? Acabe, ele recebe um reino de Israel mais ou menos consolidado das mãos do seu pai, Onri. Até então, Israel estava vivendo num estado de fragmentação muito estranho, porque ainda não havia uma identidade. Por um lado, eles estavam querendo se distanciar o máximo possível de Judá e da casa de Davi. Por outro lado, eles ainda tinham uma identidade para preservar, como israelitas. E é justamente com Onri que você tem, então, a construção de um Israel separado, uma capital, Samaria, um palácio, uma identidade. Acabe, ele era então casado com uma princesa fenícia que nós conhecemos muito bem, chamada Jezabel. E por conta dessa influência de Jezabel e também por anos e anos e anos de governos, onde os governantes de Israel resolveram recorrer aos deuses estrangeiros, Acabe manteve essa tradição. E o que a gente também precisa saber sobre Acabe é que ele era um rei extremamente fraco. Ele era constantemente influenciado por aqueles que estavam em volta dele, e quando ele tinha um problema ou uma situação difícil, ao invés de enfrentar a situação, ele geralmente se recolhia e ficava emburrado consigo mesmo. Nesse período de Acabe, nós vamos ter alguns eventos importantes. Vamos ter a perseguição aos profetas. Nesse momento, o culto de Baal estava muito em voga e por causa de Jezabel também, porque ela trouxe esse culto, ela provavelmente tinha um papel religioso como princesa. E é nesse momento que nós temos o início do ministério de Elias. E é aqui que Elias vai ser duramente perseguido por Jezabel e pelos sacerdotes de Baal. E também outra coisa interessante nesse momento é que você tem a união das casas reais. Isso é muito importante. Se tem uma coisa que você precisa lembrar, é sobre isso. Nós temos então a união das casas reais de Judá e de Israel. E isso se dá através de um casamento entre Jeorão, que era o filho de Josafá, o rei de Judá, e Atalia, que era filha de Acabe. Esse casamento vai acabar fazendo com que as duas famílias se misturem e mais para frente, como nós vamos ver, quando o juízo do Senhor vier sobre a casa de Acabe, vai vir também sobre parte da família real de Judá, que tinha a mesma ligação sanguínea. Então é durante o governo de Acabe que nós também temos o famoso desafio no Monte Carmelo. Aquele desafio onde Elias monta o altar, os sacerdotes de Baal montam outro altar e eles competem para ver quem então vai ter fogo do céu para consumir o sacrifício. E obviamente é o sacrifício então que Elias prepara ao Senhor que é consumido e os profetas de Baal são eliminados, o que basicamente coloca Elias no radar de Jezabel e faz com que ele fuja, desistindo do seu ministério, achando então que ele está sozinho, que não
não tem ninguém outro para assumir o lugar dele. E é nesse momento de muita dúvida em que Elias vai para o deserto, vai para uma caverna, que o Senhor levanta, ele avisa que ele levantará 3 homens para continuarem o trabalho de Elias e para poderem trazer o juízo sobre a família de Acabe e trazer o juízo sobre Israel pelos seus pecados acumulados. Esses 3 homens são Hazael, rei da Síria, Jeú, que será o rei de Israel, e Eliseu, que será o sucessor de Elias. Durante o governo de Acabe, nós temos constantes guerras contra os sírios e o Senhor vai atender nos momentos em que Acabe clamar ao Senhor por ajuda, o Senhor vai dar vitória para Acabe, mas bem no finalzinho Acabe vai fazer uma amizade bem própria com o rei da Síria, apesar das vitórias, o que não vai agradar ao Senhor. É também durante o governo de Acabe que nós temos o episódio lamentável envolvendo a vinha de Nabote e o assassinato cruel do dono da vinha, porque Acabe queria fazer uma horta com vistas para o seu palácio. E o que vai acontecer é que Acabe vai se juntar a Josafá e a outros reis de Judá várias vezes quando chegam situações especialmente envolvendo guerras, e especialmente contra a Síria. O que as pessoas geralmente erram ao pensar é que elas acham que Acabe foi morto quando houve o juízo sobre a família dele. Na verdade, não. Acabe morre muito antes. Ele governa por 22 anos, mas na terceira guerra contra os sírios, que ele vai junto com Josafá, uma guerra inclusive que o Senhor previne que eles não vão, Acabe ele acaba sendo atingido por uma flecha que entra no espacinho entre a sua armadura e ele fica então sangrando no seu carro de batalha até o final, quando ele eventualmente morre. Então Acabe morre antes de Jezabel, ele morre antes de todo mundo e ele passa o seu governo então para o seu filho Acasias. Acasias, ele vai seguir o caminho muito ruim de Acabe e ele vai governar apenas 2 anos. Durante o governo dele, você tem a rebelião de Moabe, que até então pagava tributo a Israel, e guarde essa informação porque mais para frente Jorão ele vai guerrear contra Moabe por causa dessa rebelião. Então, qual é o erro de Acasias? Acasias, ele sofre um acidente envolvendo a sacada do seu palácio. Então, o que vai acontecer basicamente é que Acasias vai ter uma queda, e a Bíblia não diz exatamente por que ele caiu, mas ele vai cair da sacada do seu palácio, ele vai ficar extremamente ferido. E ao invés de procurar a ajuda do Senhor, lembrando que Elias estava ainda com o seu ministério ativo nesse momento, Acasias ele vai mandar mensageiros consultarem o deus de Ecrom, que era chamado de Baal-Zebub, ou que a gente chama também em outros nomes de Baal-Zebul. E o resultado disso é que quando Elias descobre, ele vai mandar uma mensagem e perguntar: acaso não há Deus em Israel? E é nesse momento que vai acontecer aquele episódio interessante, onde Acasias vai mandar um grupo de soldados, Elias vai falar: se sou homem de Deus, que caia fogo do céu, e assim mais ou menos 100 homens vão morrer só nessa história. E o que vai acontecer é que por causa do pecado de Acasias, o Senhor vai declarar um juízo sobre ele. Ele nunca se recuperará e ele irá morrer. O que vai acontecer então é que Acasias vai morrer sem filhos e ele não vai ter um sucessor. Por isso, quem vai entrar no seu lugar é o seu irmão Jorão. Então, Jorão também era filho de Acabe, ele vai entrar no lugar do seu irmão que morreu sem filhos e Jorão vai governar por 12 anos. Jorão, ele não foi um rei totalmente mau. Ele foi mau na maior parte do reinado, mas ele tomou uma ou outra decisão que foi um pouquinho certa. E Jorão, ele novamente vai se juntar com Josafá para atacar os moabitas, que haviam se rebelado durante o período de Acasias. É durante o governo de Jorão que acaba o ministério de Elias e começa o ministério de Eliseu. É quando Elias, então, é levado aos céus. Outra coisa interessante nesse momento é que, justamente na batalha contra Moabe, o Senhor, então, dá sabedoria a Eliseu e Eliseu traz uma estratégia para que eles possam vencer. Uma estratégia que envolvia um pouco de ilusão de ótica e acabou resolvendo toda aquela situação da situação entre Judá e Israel.
O que vai acontecer durante esse período é que você tem também o cerco de Samaria. O cerco de Samaria vai ser organizado pela Síria, que nesse momento estava sendo uma grande ameaça para Israel e será ainda por um grande período de tempo. E é nesse episódio que nós também temos aquele evento em que você tem os leprosos encontrando comida no acampamento que fica do lado de fora. E agora, no finalzinho do governo de Jorão, começa então o início da queda, ou o que nós chamamos do juízo sobre a família de Acabe. Então, assim como o Senhor tinha prometido a Elias, o juízo sobre a família de Acabe começa pelas mãos de 3 homens, Eliseu, Jeú e Hazael. Hazael, ele é ungido por Eliseu como rei da Síria e ele vai então oprimir duramente Israel ao longo dos anos que se seguirão. O que vai acontecer é que Hazael vai entrar em guerra contra o reino de Israel. Então Jorão vai se unir a Acasias, que era o rei nessa época de Judá e também era seu parente, para poder lutar contra a Síria. E é justamente nessa guerra que Jorão vai ser muito machucado e ele vai retornar para o seu palácio de inverno em Jezreel, junto com Acasias, para poder descansar. Nesse interim, Eliseu vai ungir Jeú, que era então um comandante de exército, um comandante de carros, como futuro, então, rei de Israel e responsável por trazer o juízo sobre a família de Acabe. Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas o que acontece basicamente é que enquanto Jorão e o seu parente e rei de Judá, Acasias, estavam então no palácio de Jezreel, Jeú vai então fazer uma limpa. Ele vai matar Jorão, que é o rei de Israel, vai matar Acasias, que é o rei de Judá, vai matar toda a família de Acabe, todos os homens, vai fazer aquela limpeza geral e também vai matar Jezabel e estabelecer então uma nova linhagem, a linhagem de Jeú. E esse é o fim então da dinastia, da linhagem de Onri, que também é conhecido como a família de Acabe. Após a morte de Asa, o filho dele, Josafá, começa a governar sozinho. Josafá começou a reinar por conta própria com 35 anos de idade e reinou um total de 25 anos em Jerusalém. Josafá pode ser considerado um bom rei, mas como nós vamos ver mais para frente, havia uma série de decisões que foram tomadas por Josafá que acabariam trazendo péssimas consequências para sua família no futuro. Então, uma das primeiras decisões que Josafá tomou, que eventualmente trariam grandes consequências com a sua família, foi casar o seu filho Jeorão, que futuramente seria rei, com a filha de Acabe, Atalia. E nós vamos ver as consequências disso mais para frente. O que vai acontecer é que Josafá, por conta do casamento do filho dele, vai se unir diversas vezes com Acabe em campanhas militares contra a Síria, inclusive contrariando muitas das vezes o conselho do Senhor através dos profetas. Josafá, ele vai ser um bom rei, no sentido de que ele vai sempre se preocupar em buscar a opinião, a vontade do Senhor, e ele vai ter o cuidado de restaurar a adoração em Judá. No entanto, ele vai ter esse fraco, digamos assim, ao se aliar constantemente com a família de Acabe. Ele vai obter algumas vitórias essas que vão ser, inclusive, dadas graças ao Senhor, e é com Josafá que nós temos aquele famoso discurso que diz que a batalha é do Senhor, e é aqui que nós temos aquela luta em que eles não lutam e na verdade eles colocam os levitas para louvarem ao Senhor e cantarem à frente do exército, e os seus inimigos se destruíram e eles obtêm uma grande vitória. Josafá, ele vai desfrutar de muita paz justamente por causa dessa vitória que é contra Moabe e Amon, e ele vai ter um governo relativamente pacífico nesse sentido, mas como eu falei, ele vai se envolver em muitas guerras com a família de Acabe, se unindo à família de Acabe. O que vai acontecer é que Josafá vai ter muitos filhos, mas o governo ele vai dar nas mãos do seu filho Jeorão. E Jeorão, como eu já disse antes para vocês, era esposo de Atalia, a filha de Acabe.
E por que isso é importante? Porque Jeorão, ele vai ser mau. E é interessante, porque nós tivemos uma sucessão de 2 reis muito bons, mas justamente por causa da influência da família de Acabe e da religião que eles trouxeram da Fenícia, Jeorão vai adotar hábitos que são estranhos. Ele começa a reinar com 32 anos de idade, vai reinar um total de 8 anos, e a primeira coisa que ele faz, assim que ele ganha poder e começa a reinar, é simplesmente construir altares idólatras a Baal e andar nos caminhos de Acabe. E pior ainda, ele vai mandar matar à espada todos os seus irmãos e alguns dos líderes de Israel. E isso, é claro, vai trazer da parte do Senhor um juízo sobre a vida de Jeorão, através de uma profecia escrita provavelmente em carta pelo profeta Elias, e através dessa profecia o Senhor diz que Jeorão irá morrer de uma doença que vai colocar os intestinos dele para fora. Então será uma coisa terrível, porque ele matou os irmãos dele, que, de acordo com o Senhor, eram homens muito melhores do que ele. Durante o governo de Jeorão, você vai ter Jerusalém sendo saqueada pela segunda vez. A primeira vez foi com Roboão, quando o faraó Sisaque entrou e roubou os escudos de ouro de Salomão. A segunda vez é agora, graças aos árabes e filisteus. E é nesse período também, isso é muito importante, que nós temos a visão de Obadias sobre o julgamento de Edom. E como a Bíblia não dá informações a respeito da morte de Jeorão anterior a Acasias, mas o seu filho Acasias começa a governar junto com ele. Então, é um padrão que nós vamos encontrar muito comumente nas escrituras, onde reis vão governar com seus filhos durante um período de tempo. Então Jeorão começa a governar em parceria com seu filho Acasias, que tinha apenas 22 anos de idade, era filho de Atalia e, por causa da influência da família de Acabe, era um rei mau. Então, o que vai acontecer? Pouco tempo depois do início do governo do seu filho, Jeorão vai morrer em dores horríveis, daquela forma que tinha sido profetizada, com os intestinos para fora. E a Bíblia diz que o povo não fez nenhuma fogueira em homenagem a ele, não houve ninguém que lamentasse a morte dele. Acasias, que tinha então 22 anos, começa a reinar sozinho, mas ele vai reinar apenas 1 ano em Jerusalém, e a razão disso é que, enquanto tudo isso estava acontecendo aqui, lá no norte, o juízo do Senhor sobre a casa de Acabe já estava se preparando na forma de Jeú, que seria o futuro rei. Então, antes de eu explicar como vai acontecer o desfecho dessa história, a gente precisa se lembrar da árvore genealógica. Então vamos lá. Lembrando, Onri, que era então o primeiro da linhagem, o pai de Acabe, ele chegou ao poder através de um golpe, onde ele deu um golpe graças ao poder do exército, ele era um comandante militar. Acabe vai se casar com Jezabel, que era uma princesa fenícia, e eles vão ter vários filhos, sendo que a gente conhece, por causa da Bíblia, Acasias, que foi rei, caiu da sacada do palácio e morreu prematuramente, Jorão, que foi o rei que morre, então, sob o juízo com Jeú, e Atalia, que foi casada, então, com Jeorão de Judá. Atalia e Jeorão vão ter um filho chamado Acasias, e você não pode confundir com este Acasias. Este Acasias, ele reinou, então, com 22 anos de idade, e quando o juízo vem sobre a família de Acabe, Acasias está no poder em Judá, e o tio dele, Jorão, está no poder em Israel. Então, para lembrar, Acasias era sobrinho de Jorão, e também era neto de Acabe. Por isso que, quando vem o juízo sobre a família de Acabe, Jeú, ele também mata alguns dos príncipes e algumas das autoridades de Judá, porque as duas famílias tinham se misturado e era todo mundo parte ali da mesma família e compartilhavam também dos mesmos hábitos. Então, o que vai acontecer? Como nós conversamos, então, revisando a parte lá do norte, Acasias vai se juntar com seu tio Jorão numa batalha contra a Síria, depois que Hazael chega ao poder. Só que durante essa batalha, Jorão vai ficar muito machucado, os dois, sobrinho e tio, vão para Jezreel, o palácio de inverno, para esperar Jorão se recuperar, e é lá que eles vão ser atacados por Jeú.
Jorão vai receber um tratamento muito mais cruel. O corpo dele vai ser jogado na vinha de Nabote. Mas Acasias, por ser então o neto de Josafá, por pertencer à linhagem de Davi, ele vai ser propriamente enterrado, ele vai ser enviado de volta para Jerusalém, onde ele vai ter um enterro digno. E o que vai acontecer, basicamente, é que vai haver uma crise muito grande no reino de Judá, porque não vai ter um herdeiro de idade, digamos assim. E é nesse período que nós temos, então, uma intervenção de Atalia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, conforme vamos estudar esse período. Então, revisando o que nós vimos até agora, Josafá foi um bom rei, mas ele fez algumas escolhas bastante complicadas e uma dessas escolhas foi unir a sua família com a família de Acabe. O resultado disso é que o seu neto, Acasias, de 22 anos de idade, acabou sendo morto no juízo que também atingiu a família de Acabe lá no Reino do Norte, o Reino de Israel. Chegamos então ao final da primeira parte da revisão do nosso curso. Se você teve qualquer dúvida, pode retornar o vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo. Semana que vem, então, nós vamos fechar o nosso curso oficialmente. Vamos revisar, então, começando a partir da linhagem de Jeú e da intervenção de Atalia até a queda de Israel, a queda de Judá, e eu também vou tirar algumas dúvidas, responder alguns comentários e fazer as considerações finais do nosso curso. Eu agradeço por você ter nos acompanhado hoje, apesar do nosso horário ter sido um pouquinho diferente, e eu espero você na semana que vem.